Olá pessoal, hoje finaremos nossa matéria sobre proteínas, agora na parte 3. Revisando sobre as propriedades funcionais que nós falamos na última aula. Bom, as propriedades elas são referentes a qualquer propriedade física, fisicoquímica ou química que influencia nas etapas do processamento de alimentos ou determine a função do produto final. Nas características sensoriais do pão, nós destacamos as proteínas que formam a rede de glúten, a rede elástica e viscosa da rede de glúten, extremamente importante para produtos de panificação. O glúten ele é formado por duas proteínas específicas, a gliadina e a glutenina, que as duas juntas, na presença de água e trabalho mecânico, ou seja, a sova, tanto manual como na máquina, na maceira, ela vai gerar uma rede elástica e que é resistente. Já nos produtos cárnicos, as propriedades, as características de textura e suculência podem ser provenientes de várias proteínas, entre elas a miosina e a actina, que são as proteínas principais que fazem a contração do músculo, relaxamento e contração. Já os produtos derivados lácteos, leite e seus derivados, destacam-se as proteínas denominadas caseínas, enquanto na clara de ovo destaca-se as albuminas. Não é que existam apenas essas proteínas, mas são as proteínas de maior destaque. Como propriedades funcionais, nós podemos citar a emulsificação, a hidratação, viscosidade, gelificação, formação de espuma e solubilidade. A emulsificação ela ocorre em salsichas e produtos cárneos, creme de leite, maionese, margarina, manteiga. E o que é que consiste? A emulsão é quando dois líquidos que não são solúveis um no outro, ao adicionar um emulsificante, você consegue misturar e formar uma única substância. Então, por exemplo, óleo e água separados, eles não se misturam. Mas se você adicionar um emulsificante e agitar, ele vai formar como se fosse um produto único. Aqui uma imagem, por exemplo, nós temos a água, temos óleo e temos o emulsificante, que ele vai fazer essa ligação entre as gotículas de óleo e a água, para visualmente a gente verificar um único produto. A hidratação, ela é a capacidade que depende da composição de aminoácidos que tem e da forma da proteína, certo? Quanto maior a concentração de sais no alimento, maior a temperatura, você terá menor capacidade de hidratação. Ou seja, a proteína e o alimento em si vai absorver menos água. A gelificação, ela é a fase intermediária entre o sólido e líquido e é uma rede de proteínas previamente desnaturadas, Lembram de desnaturação que nós falamos em uma aula anterior? Elas são preparadas com aquecimento, a maioria, e acaba melhorando a absorção de água, viscosidade, estabilização de emulsões e espumas. As melhores propriedades gelificantes ocorrem na actina e miosina, por exemplo, em salsichas, nas caseínas, nas proteínas da clara do ovo, em produtos derivados cárneos. A função espumante, ela ocorre como característica diferencial das proteínas, pois o que é uma espuma? São quando gases são dissolvidos ou dispersos em um líquido. Então, espumas alimentares são instáveis, mas algumas proteínas apresentam boas propriedades espumantes, como a clara de ovo e o soro de leite. Por isso que ao bater, movimentar a clara de ovo, ela rapidamente absorve ar, ganha volume e passa a ter uma coloração esbranquiçada como se fosse um algodão. Exemplos, nós temos merengue, nata batida, sobremesa láctea, cobertura, bolos e sorvetes. Em relação à solubilidade, várias propriedades funcionais são afetadas pelo grau de solubilidade das proteínas.
emulsificação, espuma, geleificação e a capacidade de ser um espessante, ela requerem que a proteína seja altamente solúvel. Então, se ela é muito solúvel em água, você melhora essas outras propriedades. Já a propriedade de fixação de aroma, as proteínas são inodoras, porém, elas são susceptíveis a captar, ou seja, elas têm uma facilidade de captar aromas, influenciando as propriedades sensoriais dos alimentos ricos em proteínas. Então, os alimentos com proteína, eles não vão apresentar maior odor, um cheiro mais agradável, mas eles vão ter a capacidade de absorver muito desses odores. Aqui é uma tabela com resumo de exemplos de alimentos e que propriedades funcionais das proteínas são importantes para esses alimentos, como por exemplo, em pães e bolos é importante a formação de espuma, emulsificação e a capacidade alta de absorver água. Já nos queijos é importante a emulsificação, a capacidade de proporcionar viscosidade, de ser mais grosso, como a gente chama popularmente, e a geleificação. Já na maionese e na manteiga, a capacidade de emulsificação das proteínas é bastante importante. Nos produtos de ovo, é importante a geleificação e a formação de espuma, entre outros. Em massas alimentícias e pães também é importante a capacidade que as proteínas têm de formar massa, ou seja, dela ter um volume específico e formar matéria para ser moldada. Como fontes, nós temos as chamadas fontes convencionais de proteína, que são os produtos de origem animal e vegetal, e as não convencionais, que são bactérias, leveduras e cogumelos da categoria comestível. Existe muita proteína de origem vegetal que não é muito inserida na alimentação do brasileiro. Nós temos, como exemplos, lentilha, grão de bico, feijão, castanha e nozes, quinoa, chia, ervilha, linhaça, semente de gergelim, espinafre, tofu, aveia, pasta de amendoim, brócolis, entre outros. Como fontes de origem animal, que são as mais conhecidas, nós temos as carnes em geral, peixes, ovos, leites e todos os derivados dessas fontes citadas anteriormente. Bom, aqui algumas referências utilizadas. Façam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.